A gente vai falar sobre esse lúdico, né, na evangelização, mas com coisa bem feita e fundamentada, não qualquer coisa. Veja esse VT, veja só. Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. Pode estar relacionado com a fantasia, jogos, brincadeiras e atividades interativas. Os conteúdos lúdicos são muito importantes na aprendizagem. Isto porque é muito importante despertar nas crianças a noção de que aprender pode ser divertido. Desta forma, o lúdico pode estar presente na evangelização, permitindo que a mensagem do evangelho seja transmitida de uma forma envolvente e cativante, principalmente para as crianças. Santinhos é um exemplo de evangelização lúdica, que por meio de animações, plataformas digitais, bonecos e produtos em geral de personagens bíblicos, transmite as histórias da Bíblia de forma simples e clara, leve e divertida, sem abrir mão da espiritualidade das Escrituras. Quer saber mais sobre a importância do lúdico na evangelização? Acompanhe o Bendita Hora de hoje e entre de cabeça nesse universo pra lá de divertido. Olha aí, gente, eu estou recebendo aqui o Hélder Santos. Hélder Santos, seja bem-vindo, Hélder. Muito obrigado, Pazio. Mas antes de tudo, eu já queria falar para o senhor que não é muita gente que tem só o Santos tem essa capacidade. Olha aí, tá vendo? Mas a gente trouxe um presentinho de surpresa, uma canequinha para tomar um café e a versão também da Santinhos do Padre Juarez. Olha aqui, meu Deus do céu! Por essa vocês não esperavam? Olha aqui, gente! Olha aqui que demais! Não, vou deixar aqui no cenário, viu, Rodolfo? Do lado de Deus ali, ó. Do lado de Deus, vou deixar ali. Olha que demais, meu Deus do céu! Olha aqui. Muito bom, muito bom. Essa é a naninha e também tem o... peraí. Também tem a canequinha. Peraí. O microfone. Tem a canequinha também, olha aqui, olha. Canequinha olha aqui e a naninha. Que demais, gente. E essa não tá à venda não, porque depois você vai ter que... Olha aqui, aqui, Padrezinho Juarez. Olha aqui, ó. Nossa, eu vou ficar agora pra mim. Pra tomar café e pra tudo aqui, ó. Deixar aqui. E esse. Obrigado, cara. Que demais. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Na verdade, a Santinhos é um sucesso. Já sabia que esse dia eu passei numa cidade, mas muito longe daqui, muito longe, pequenininha. Agora eu não posso falar o nome da cidade, falei pequenininho pra ficar chato falar o nome da cidade, né? E aí, passei numa livraria de artigos religiosos, tava lá Santinhos. Eu fiquei tão feliz porque eu falei assim, meu Deus do céu, no Brasil inteiro agora já tem graças a Deus. Da Santinhos, né? E a gente fica encantado, né? Porque a gente faz um trabalho muito árduo e de pesquisa, é um trabalho que a gente fala de multiplataforma de evangelização, tem os vídeos, tem os produtos, que os produtos surgiram depois. Então, isso é interessante. Começou primeiro com os vídeos, né? Isso, todo o nosso conteúdo foi a base de tudo. Então, até hoje, todo o conteúdo que a gente produz é gratuito, esses vídeos que vocês viram de animação, as cartelas no Instagram, os stickers de WhatsApp, tudo a gente faz gratuitamente. Tudo gratuitamente. E os produtos vieram depois para complementar tudo isso aí. Peraí, isso aqui como que é? Isso aqui é a força do Espírito Santo, pai. O senhor está rezando bem? Ué, olha lá, hein? Não, mas aqui não ficou. Não ficou. Por que fica em você? Esse é o Sentadinho, um lançamento que a gente fez. Vou contar o segredo para vocês, mas criança adora isso aqui, catequista também. Porque a gente fez uma plaquinha magnética aqui, um super imã, que põe dentro aqui, por dentro. E aí ele fica sentadinho. Aí ele fica grudadinho. O pessoal usa para conversar na catequese também. Isso é demais. E criança também adora ficar pregando peça nos outros, né? Então é uma brincadeira sadia. Peraí, é o super imã, mas não estou achando o imã onde está. Aqui, tá aqui. Olha aqui. Que demais, gente. Que interessante. Olha aí. Não. O meu não tá. O terno é um pouco grosso. É grosso, né? Porque tem um negócio aqui. Aqui, que demais. É o super imã. É super imã. Para criança sair correndo com isso aí, tem que ser super imã mesmo. Gente, isso... Mas que interessante, porque olha a ideia, porque aí você põe ali e você chama a atenção. Né? Isso, a gente vê muito catequista conversando com Jesus, mostrando, contando história, então é mais uma forma de evangelizar que a gente criou aí. Interessante. Já existia tudo, todo esse trabalho de evangelização disponibilizado e de repente tudo isso se transforma em coisa física. Isso, né? Porque a gente sente carência, né, disso. É difícil você competir com desenho internacional,
chamar a atenção da criança, tirar a atenção da criança do celular para evangelizar, mostrar a história de um santo. Então a gente cria essas metodologias, faz esse conteúdo também para agregar, por exemplo, esse jogo que a gente tem aqui da Semana Santa. Esse jogo é um jogo da Semana Santa? Isso, ele é um tabuleiro de tecido e aí o pai pode brincar. Tudo é de tecido, né? Então não rasga. Então não rasga, não machuca, não tem perigo. E até as pecinhas são de tecido. As pecinhas também, ó. E aí, por exemplo, esse aqui tem um QR Code aqui atrás que o pai tira foto e aí ele direciona para a animação da Semana Santa do nosso canal do YouTube. Então o pai pode contar a história da Semana Santa brincando também junto com o filho. E olha que evangelização maravilhosa. Algumas semanas a gente teve aqui em São Paulo a Expo Católica, que é uma das maiores feiras de produtos católicos do país, acho que do mundo até, né? Claro que o pessoal do Santinho estava lá, né? O nosso bendito repórter, mais bendito do que bendito, olha, o David Paulo, foi lá conferir, vamos ver. A evangelização pode ser demonstrada de diversas formas, não é, padre? Através de um gesto, de uma palavra, e quando o assunto são as crianças, os santinhos ajudam muito para que isso aconteça. O Bendita Hora veio até a Expo Católica para conhecer o estande dos santinhos e ver qual a importância deles na evangelização dos pequeninos. O trabalho desenvolvido por essa equipe auxilia muito na evangelização das crianças, através de pelúcias conhecidas como naninhas, canecas, desenhos para colorir e uma variedade de outros produtos. O Helder, que é sócio fundador do Santinhos, conta como foi lá no começo. A Santinhos começou, na verdade, foi o inverso, né? A gente começou com cartelas de evangelização nas mídias sociais, depois o canal no YouTube, e depois os produtos foram surgindo porque as próprias pessoas pediam materiais para evangelização e sentiam a necessidade de ter produtos do tipo católico. Então a gente agora faz um trabalho de evangelização multimídia, que a gente chama, que todo produto que a gente cria, ele se correlaciona com a evangelização no canal no YouTube, no nosso site também, que tem a história do santo, a oração, para o pai ensinar a criança. Ele ainda nos conta como os santinhos são importantes nesse trabalho de evangelização das crianças. Fundamental, porque hoje em dia a gente tem muitas distrações aí no mundo, então é difícil para o pai parar e brigar com uma coisa que está na mídia de massa para evangelizar. Então é difícil você parar e deixar a criança paradinha para ela ver um pouco da palavra, ver qual a história do santo, o que é o santo. Então a gente criou essa ludicidade para dar o apoio para o pai conseguir evangelizar os pequenos. E elas parecem adorar esses santinhos, como nos contam a Amanda e o Lucas, que são os pais da Maria e do Antônio. Bom, além de evangelizar os nossos filhos, né, com esses brinquedos lindos, né, nos levam à devoção, né, nos relembra a nossa fé com a interação das crianças. Então é um trabalho bonito, bacana, que vale muito a pena o investimento desses produtos lindos. Eles têm em casa as naninhas, né, que são os santinhos, e eles brincam direto com eles. E com a missão de levar sempre uma mensagem de esperança, positividade e continuar com essa forma lúdica de evangelização, os santinhos seguem firmes nessa luta. Bom, padre, nesta bela companhia eu termino a matéria de hoje e devolvo pro estúdio, que aí você continua esse papo com o Helder aí, beleza? Com as imagens do Guto, produção Núcleo Natan Xavier, David Paulo, o Bendito Repórter, direto da Expo Católica, para o Bendita Hora. Nosso bendito repórter. Você não fala mais imagens da câmera, não? As imagens são da câmera. Nossa. Obrigado. Muito bom. Oh, mas que interessante isso. Sabe o que eu acho interessante? Porque vocês já começaram esse trabalho há um tempo. Já há quanto tempo? Esse ano faz 10 anos. 10 anos. E ele continua muito atual, muito novo. E outra coisa, a gente não vê nada parecido em outros por aí. Não vê nada parecido. A gente tenta se reinventar a cada dia literalmente. É um trabalho muito cuidadoso que a gente tem. De criação. De pesquisa. A gente não pode simplesmente colocar
tem que fazer o estudo, a história de cada santo. E assim, a gente sente essa carência desses últimos 10 anos. Tem muita gente criando coisa nova, muita gente copiando e a gente não tem problema, porque criando com outros desenhos tudo bem, é para a base da evangelização, mas a gente tem esse cuidado de correlacionar os produtos, porque não é só um produto, que tem um fundamento e o conteúdo também que agrega. Né? Isso que eu ia perguntar para você. Isso que significa utilizar o lúdico na evangelização, porque o lúdico pelo lúdico você pode qualquer vídeo, qualquer galinha pintadinha da vida, qualquer coisa, mas há um trabalho, um esforço maior, né? Há um esforço muito grande, porque assim, tem muitos estudos que tem essa base, né, do lúdico. O que ele faz, por exemplo, na base infantil? Se você ensinar uma coisa para uma criança jogando, ela vai aprender muito mais rápido. Muito mais. São vários estudos e a gente tenta trazer esses estudos para a evangelização. As distrações, como eu tinha falado antes, são várias. Então, assim, a gente vê em cada produto que a gente cria, quando a gente vê, por exemplo, na Expo, é um bom ponto de encontro com as pessoas, porque a gente fica muito por trás das câmeras, né, vamos dizer assim. Então, é bom a gente ver como a criança fica encantada com aquilo. Então, vocês perceberam isso lá, as Sem crianças dúvida. brincando. Não, e vocês sabem, quando a criança recebe isso, é porque geralmente ela se apega ali à naninha e passa a ser um amiguinho, uma coisa, Sim. Na vida dela, né? E a gente não, assim, na minha opinião, assim, a gente não é difícil a gente introduzir a história de um santo mártir. Você vai por lá, São Sebastião, como que você vai mostrar isso para a criança? Flecha, dor, martírio, paulada, né? Pesado. É pesado. Então, tudo tem a sua idade para isso, né? Então, a gente, na primeira infância, que é onde a base religiosa, por exemplo, a gente aprende muito da nossa fé na primeira infância. Então, assim, a gente conhece dos nossos pais, dos avós, a gente vai entrando numa religião pela base da familiar. Pela família. Então, a gente se esforça muito nisso, para que o pai consiga introduzir a fé de uma maneira mais leve, porque fé tem que ser uma coisa mais gostosa, leve, porque prazerosa. Quando ela é gostosa, prazerosa, lúdica, ela permanece. Isso. Né? Quando não é, pode até ser um certo tempo depois você abandona. Eu acho interessante isso, porque o grande problema que os pais às vezes falam, meu filho antigamente ele via missa, estava comigo e tal, mas depois abandonou. Por quê? Porque às vezes era pesado, Sim. difícil, né? E a primeira oportunidade que ele tem de não ter mais esse contato com a espiritualidade, ele já se afasta, né? Porque eu acho que os pais colocam muito na mente das crianças o temor a Deus. A gente deve temer a Deus, mas acho que primeiro de tudo a gente tem que amar a Deus. Amar a Deus, Então, assim, essa é a forma que a gente encontrou de fazer os pequenos amarem a Deus desde pequeno. Deixa eu te falar uma coisa, eu vejo que vocês a cada tempo lançam uma coisa nova, Então, é um esforço muito grande também de criatividade, né? Sem dúvida. Nossa cabeça não para um segundo. E as pessoas, às vezes, ajudam vocês dando ideias? O pessoal que, às vezes, né? Da mesma forma que as pessoas que pediram para a gente criar produtos, às vezes algumas pessoas mandam sugestões também. De santos também, alguns. A gente tem 400. Mas, a vez ou outra, tem algum que não tem. Então, o pessoal sugere um santinho também. São 6.700 santos canonizados no Martirológio Romano. Vocês têm muito trabalho. Tem chão ainda. Tem muita coisa, muita coisa. Tem uma pergunta para o Helder. Vamos ver aqui, gente. Como manter as crianças envolvidas com a vida religiosa, se há tanta competição com telas e joguinhos? Aguento aquela catequista azul chamada Galinha Pintadinha, não aguento, porque meu Deus do céu! É difícil competir, mas a gente está aí para isso, né? Tanto que a gente criou esse Aquaplay aqui, esse joguinho, licença, deixa eu pegar. Aí. Esse joguinho aqui, muita gente jogou na infância, né? Então tem mãe que fala que só conseguiu tirar o celular da mão do filho com um joguinho desse aqui. Do tamanho de um celular, esse é o tamanho do celular, e olha aqui, colocando... Olha aqui que interessante, você vê aqui, para botar bondade, amor... Isso é o jogo das virtudes, né? A gente vai enchendo as virtudes. E assim, a gente tenta aproximar com umas coisas que fazem parte do cotidiano da criança, né? Os brinquedos que a gente vivenciou na infância, agora tem a versão da Santinhos também. Então, isso porque o Aquaplay era uma coisa muito, acho que todo mundo que brincou mesmo com o Aquaplay. Isso aqui é da Santinhos. É da Santinhos. Deixa eu te falar uma coisa, porque a ideia então é ir expandindo cada vez mais essa parte de brinquedos também, de tudo isso. Olha, padre, as coisas acontecem muito no tempo de Deus com a gente. Às vezes parece até meio
falar da boca para fora, mas não é, porque de fato acontece. A gente chegou nesse nível aí, graças a Deus, porque não é um negócio muito nem foi pretensioso, estruturado, nada é. Tudo, né? A gente lançou a versão espanhola agora do Santinhos no Instagram, chama Santitos. Aí o pessoal fala, vocês pretendem expandir para o mundo, criar lojas? Não, porque nunca foi essa a ideia. Sempre foi no tempo de Deus. Foi acontecendo. Se for de acontecer, vai acontecer. Não, você não pensava chegar a isso tudo quando você começou. Nada disso. Até hoje, a gente olha assim, quando eu parei no evento no final, são 4 dias muito cansativos na Expo, a gente olha aquilo e fala assim, como? É Deus, porque não é... Eu também, imagina, eu fiquei muito... Quando eu te falei que eu passei na livraria e vi, eu fiquei muito orgulhoso de você, fiquei mesmo. Não, e a gente também fica muito. Assim, olha que interessante... Aqui, ó, na livraria, cheio de coisa no display, tudo lá. Eu falei, olha que bonito isso aqui, gente, um trabalho, né? E trabalho de jovens que se empenharam pela evangelização, dizendo, olha, é muito interessante, muito bom. Oi, tem o VT, né? Olha, o trabalho dos Santinhos é sempre muito importante na evangelização. Eu quero que você acompanhe um trecho desse vídeo, onde é ensinado às crianças como rezar o texto. Olha que coisa, olha que interessante. Oi pessoal, hoje nós vamos aprender a rezar o texto. O texto nos ajuda a rezar e contar cada uma de nossas orações. Primeiro nós começamos com o sinal da cruz. Você sabe como fazer? Primeiro na cabeça, depois no peito, no ombro esquerdo e depois no direito. Esse é o símbolo da cruz de Jesus. Depois vamos fazer ao Papai do Céu o oferecimento do texto. É quem vamos dedicar nossas orações. Por exemplo, agradecer para o nosso papai e mamãe ou por uma cura de um amiguinho dodói. Começamos segurando a cruz. Aqui, com toda a nossa fé, rezando a nossa oração do credo. Já na primeira varinha, rezamos a oração ensinada pelo Papai do Céu. O Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como do céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nas 3 próximas bolinhas, rezamos 3 Ave Marias. A primeira honrando o Papai do Céu Criador, a segunda honrando a Jesus Cristo e a terceira em honra ao Espírito Santo. Depois das 3 Ave Marias e no final de cada mistério, rezamos o Glória ao Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. No final de cada mistério, lembramos acontecimentos da vida de Jesus, narradas na Bíblia. Ao fim do 5º mistério, rezamos uma oração de agradecimento, chamada Salve Rainha. Gracinha. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar? Pode. Isso aqui não é uma voz modulada, não é uma voz trabalhada, como se fosse para ver um adulto fazendo. É uma voz de uma criança, assim, de 4 anos, né? 4 Isso, anos. a minha sobrinha Isis. 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 Ela tinha 4 anos, ela gravou, olha que interessante, e ela que faz a voz da criança, olha que interessante. Mas isso é muito interessante porque a criança vai se identificar mesmo. Sim. E é o jeito da criança rezar, muito interessante mesmo. A Isa é nosso test drive. Primeiro sempre passa por ela. Primeiro passa por ela, está aprovado, está aprovado. O Helder, essa questão, tem que ter um cuidado grande, vocês têm esse cuidado, para que o lúdico não fique só lúdico e perca a mensagem, né? Perca a mensagem. Tem alguns produtos que a gente... tem esse cuidado extra, né? Por exemplo, o jogo de tabuleiro é um jogo que precisa ter mais esse embasamento. Alguns são mais tradicionais, tipo o Aquaplay, apesar de que também tem, né? As virtudes, ensina as virtudes. Todo o nosso material, na verdade, ele tem
o princípio de evangelizar. Então, a naninha, por exemplo, quando o pai recebe, atrás tem um QR Code que direciona para a oração e a história de cada santo. Aí ali você tem tudo fundamentado e também, historicamente, tem ali uma fundamentação. Ao mesmo tempo que a gente procura, eu ia falar antes que não tinha, mas na verdade todos têm, mas a gente procura elementos que tem no cotidiano. O Aquaplay, por exemplo, enfim, uma variedade de itens que são básicos. E eu acho interessante, porque esse resgate dessa coisa do jogo do tabuleiro, o jogo da coisa na mão, e analógica, né? Sim, analógica. Essa coisa da criança tocar aquilo, né? A figura, tocar, isso é muito interessante, porque arranca a criança dessa coisa digital. Sim. Né? Embora ela tenha contato com o digital, porque o digital está também está no YouTube, tudo isso. Também. Mas você deixa a criança tocando. Resgata o né? brincar. A naninha, por exemplo, a gente usa uma tinta importada para não desbotar, então o pai pode pôr na água sanitária que não vai desbotar. Essa tinta. Você tem que lavar isso sempre, né? Porque então a criança acompanha durante a noite, vai brincar durante o dia, põe na máquina de lavar, à noite volta a rezar com os pais também. E é interessante porque, ao mesmo tempo que esse material de evangelização, ele é bom para a criança, porque ela vai perguntar, é bom também para os pais, para a catequese, para tudo isso, né? E principalmente para os pais, eu vejo muito na minha família. Por exemplo, a minha irmã tem muitas coisas que nem a gente sabe. Fazendo a história de 400 santos, a gente não sabe a história dos 400 santos, dos 2.000, 4.000 santos que tem. Então, é muito importante para os pais também aprenderem um pouco junto com os filhos. Vão pesquisar, vão também. ver, né? E muita gente acaba virando devoto daquele santo pela história dele. E às vezes o filho que puxa isso, né? E o nome também, porque a gente coloca o nome dos filhos nossos e às vezes coloca, ai, que nome bonito. E às vezes é o nome de um santo, né? Sim. Né? Tem muito santinho onomástico que a gente chama. Né? Os onomásticos, né? E entender, o dia desse santo é esse e tal. Mateus, por que chama Mateus, né? Né? André, né? Tiago, essa coisa que o pessoal gosta de usar, né? Coloca o nome ali, e ele mesmo passa a ter um sentimento diferente com aquele santo. Sem né? dúvida. A criança. Muito interessante, muito interessante. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você não tomou o café? Tô tomando devagar. Tá ótimo. Você toma sem açúcar? Eu tomo sem açúcar. Diz que é perigoso, gente, que toma sem açúcar. Eu vou falar uma coisa pra você. Existe uma seita que está crescendo muito. É a seita do pessoal que toma café sem açúcar. E é um perigo. Vai dominar o mundo esse pessoal. Mas o senhor sabe que eu passei a minha vida inteira sem gostar de café. Faz uns 4 anos que eu tomo café e eu só tomo sem açúcar. Você começou a tomar café sem açúcar? Odeio café com açúcar. Não pode falar odeio, mas eu não gosto de café com açúcar. Não gosto. Então você já começou? Já entrei nessa seita. Você já entrou na seita antes de se converter para... Tava tão bom falar. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro quero agradecer você pela minha naninha. Olha, é muito bonitinha mesmo. Acho mais bonitinha. E depois, olha aqui, ó, Padrezinho Juarez, olha aqui, olha, obrigado. E deixa eu te falar. Na verdade, todos esses produtos eles estão disponíveis para lojas e também para pessoa física também. Também. Né? Queria até convidar todo mundo a conhecer o trabalho da gente. Além do YouTube, tem a lojinha loja.santinhos.com.br. Nosso canal no YouTube, que também o nosso conteúdo é a nossa base, então youtube.com/santinhos e nas redes sociais também @santinhos. Então vamos lá, no Instagram tem Santinhos. @santinhos, sempre com Santinhos com Z no final, viu gente? No canal do YouTube, Santinhos, botou Santinhos com Z no final, já vai lá no canal do YouTube. No santinhos.com.br é o site, mas tem a loja que é loja.santinhos.com.br, tá bom. E aí... E nos revendedores pelo Brasil inteiro também, tem muita gente apoiando o nosso trabalho. Revendedores? Vocês têm loja física aqui em São Paulo? Tem na Moca, em São Paulo também. Na Moca? Isso. Onde que é que fica? Fica na Rua Desembargador Paulo Costa. Ah, tá. Ali na Moca. Na Moca. É uma loja física de vocês lá. Aí tem todos os produtos, tem tudo isso. Todos, não, porque são mais de 4.000 itens. Mas quem precisar chegar lá, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp que a gente disponibiliza na loja também. Mas entra aí nas redes sociais, vocês vão ter. Viu? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, pelo carinho de sempre. Sua presença é sempre muito gostosa mesmo. Muito gostosa. Obrigado, viu? A gente vai pro intervalo, vamos voltar rapidinho, tá certo, gente?